Obrigado, Chara. Vamos agora ao vivo até o Grande Oeste, que a nossa equipe está acompanhando um júri. É um caso que já foi notícia aqui no Cidade, né, o Diego Antunes? É de um motorista que foi morto, enterrado lá na comunidade Pedro e Paulo, em Chapecó. Isso foi no ano passado, 2021. Mas o Diego relembra para a gente esse caso e traz as novidades direto do Tribunal do Júri. Diego Antunes, uma ótima noite de segunda-feira. A informação ao vivo é contigo. Olá, Zanotto. Uma ótima noite a você, a todos que nos acompanham. Esse crime foi praticado, na verdade, em 20 de janeiro de 2020, onde nós tivemos, então, a morte do Evanir Pires dos Santos Taborda e da Simone da Silva Fialho. Simone, que estava grávida no momento em que foi morta. As duas acusadas do crime estão aqui nesse momento, sentadas no banco dos réus. Elas devem ser ouvidas possivelmente amanhã, até porque o júri tem previsão para durar 2 dias. Começou hoje por volta de 8 da manhã, deve seguir até algumas horas da noite e depois ser retomado amanhã por volta de 8 horas da manhã. Segundo o que a gente já acompanhou aqui, com base em todo o trabalho da Polícia Civil, através da Divisão de Investigação Criminal, no dia dos fatos, as duas mulheres, elas teriam atraído o casal que acabou morrendo até um outro estabelecimento comercial com a intenção, ou com o intuito de olhar um maquinário para compra, para negociação. Lá chegando, esse casal acabou sendo surpreendido por um terceiro elemento, um homem de 56 anos, identificado como Sebastião Reni Brizola Tatim, de 56 anos, que está foragido. Nesse local, onde eles acabaram sendo atraídos, o rapaz, o Evanir Pires dos Santos Taborda, foi atingido com pelo menos 4 tiros, morreu na hora. Foi colocado dentro de um veículo, eles retornaram até o estabelecimento comercial onde haviam estado anteriormente. A Simone, estava viva ainda no momento. Porém, o Evanir estava morto. Lá eles foram colocados em um outro veículo, onde foram levados até o interior aqui do município, entre Chapecó e Guatambu, na linha Pedro e Paulo, próximo ao distrito de Alto da Serra. Lá, 2 covas já estavam cavadas. O Evanir foi colocado, jogado em uma das covas, e depois a Simone acabou levando 2 tiros, principalmente na cabeça. Ela também morreu, foi enterrada e os corpos só foram encontrados em maio. Nós acompanhamos, inclusive, o trabalho da Polícia Civil e o trabalho do Instituto Geral de Perícias, hoje Polícia Científica. Então, agora estão sendo ouvidas algumas testemunhas importantes e, logicamente, que tem toda a questão de interrogatório com base no Ministério Público, da promotoria, na defensoria também e nos advogados de defesa das 2 réis que estão aqui, e amanhã também devem dar as suas versões. E aí depois tem, claro, a promotoria e também a defesa, fazendo as réplicas e tréplicas. A gente vai continuar acompanhando esse caso que gerou grande repercussão aqui na região do Grande Oeste catarinense, e amanhã vamos trazer também o desenrolar de tudo isso no Cidade Alerta. Zanotto. Ô Diego, só me ajuda numa questão ali, porque você falou os nomes, eu estou tentando recordar desse caso, é que nós não vimos as imagens do caso específico, Nós vimos as imagens ali quando eles encontraram os corpos. Mas nós temos o material das vítimas, porque esse caso, se é o que eu me recordo aqui, é uma questão passional, o Diego Antunes, porque você falou das réis, e eu lembro que na época até a companheira da vítima, acho que havia dado entrevista que ele estava desaparecido, aí depois encontraram, que daí ela sabia que ele estava já numa relação com a Simone também. É esse o caso, Diego? Embora tenha essa possibilidade suspeita de uma relação entre a ex-mulher ou a viúva do Evanir e também a questão da Simone, mas segundo consta aqui, a morte foi provocada por um desacordo comercial entre as duas envolvidas que estão aqui no banco dos réus e o casal, tanto o Evanir quanto a Simone. Na verdade, o que suspeita-se é que o Evanir somente tivesse essa relação comercial, uma desavença comercial com as duas. E a Simone, por ter essa ligação e todos estarem dentro de um mesmo círculo de amizades, e ela ter presenciado a morte do Evanir no estabelecimento comercial, o qual os dois acabaram sendo levados, então ela, como queima de arquivo, essa informação que no primeiro momento está surgindo aqui, também na investigação, então com base nisso é que ela também teria sido morta. Logicamente que isso vai ter um desenrolar amanhã, a gente vai descobrir de fato se foi isso mesmo que aconteceu e essa motivação. Até porque o Sebastião Reni Brizola Tatim, de 56 anos, que seria um matador de aluguel, que está foragido, a gente recebeu como informação aqui
de que ele estaria por cerca de 2 semanas anteriores ao crime prestando alguns serviços para o Ivanir no posto de lavação que ele teria alugado. Ele alugou um terreno, construiu uma rampa, construiu uma estrutura e começou a lavar carros por ali. Depois ele teria negociado esse ponto de lavação com uma das acusadas que está aqui no banco dos réus. Depois eles teriam desfeito essa negociação e ele teria contratado então esse Sebastião para que ele pudesse fazer alguns reparos e ele reabriria o posto com sua responsabilidade. A gente, inclusive, acompanhou aqui uma parte do rapaz que locou esse espaço para o Ivanir e depois deu todo esse rolo comercial. Então, possivelmente, esse Sebastião, ele teria sido contratado, talvez, pelas duas que estão aqui sendo ouvidas nesse momento, as RES, e ele permaneceu por ali fazendo alguns reparos, alguns trabalhos, e depois ele mesmo acabou, então, sendo contratado para matar o casal, né, tanto o Ivanir quanto a Simone. É isso que a gente pode ouvir aqui nesse pequeno período que permanecemos aqui no Salão do Júri em Chapecó. Perfeito, muito obrigado, Diego Antunes, que continua acompanhando. Ele vai trazer as informações amanhã na programação e também hoje no portal ND+. Obrigado, Diego, bom trabalho por aí.